Olá, olá, muito boa noite a todos, boa tarde para todo o pessoal aí do Brasil. Cá estamos mais uma vez para um live e dessa vez eu conto com a presença do meu amigo Guilherme França, que está cá exatamente para poder partilhar conosco a sua experiência e aquilo que tem feito ao nível de técnicas de desenvolvimento pessoal. O Guilherme, ele próprio vai se apresentar, ele vai falar o que é que ele faz, quais têm sido os desafios dele, mas essencialmente é uma pessoa que tem inspirado-me bastante, quer no aspecto de desenvolver competências pessoais e quer também na área de empreendedorismo. Então eu vou passar a palavra para ele se apresentar e espero que todo mundo goste deste live, possa ser uma oportunidade de aprendizado. Vai lá, Guilherme, força. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, nós já vínhamos ensaiando aí bastante, né? De fazer uma live. Bom, tá me escutando bem? Tá legal? Posso continuar? Tá bom, legal. Bom, eu trabalho há mais de 5 anos agora, indo para 6 anos, com desenvolvimento pessoal através da Propósito Maior, que é a empresa que hoje eu toco aqui. Hoje eu estou mais direcionado para a parte do digital, né? O que a Propósito Maior faz? Nós trabalhamos com transformação digital, mas com foco nas pessoas, né? O que isso quer dizer? Né? Toda empresa ela vai passar por um processo de meta, de processo e identidade. Nós também passamos por isso, né? Então, por exemplo, quando você tem uma meta de, sei lá, perder 5 quilos ou ter uma saúde melhor, né? Essa é uma meta, você tem os processos, e aí você vai colocar dieta, vai colocar exercício físico, melhorar o sono, isso tudo faz parte de processo. Mas nada disso adianta se não encaixar com a tua identidade. Pode ser que a dieta que sirva para o Zorobabel não sirva para mim, né? O exercício que eu gosto, tipo, sei lá, gosto de fazer academia, e ele não gosta, ele gosta de correr, né? Então não adianta a gente chegar com um produto pronto. Aqui no Brasil nós chamamos isso de produto de prateleira, né? Fazendo menção a produtos que tem prateleira de supermercado, por exemplo, sendo que você não conhece a tua identidade, né? Então, o nosso papel aqui é fazer a transformação digital, fazer a transformação cultural, mas entendendo qual é a identidade da empresa, né? Isso começa entendendo a identidade dos donos ou da liderança, né? Indo para a equipe. Tá? Então, o nosso processo está aí dentro. Como que a gente faz isso? Nós fazemos isso através de 3 etapas, né? Nós temos um processo de diagnóstico, o processo de projeto propriamente dito, e depois nós fazemos um processo de encerramento e um acompanhamento pós-processo instalado, né? Como nós entregamos esse diagnóstico? Normalmente a gente faz um curso, nós temos aqui um treinamento muito legal chamado Refundar ou Afundar, fazendo menção a algumas empresas lá nos Estados Unidos que já têm esse jargão, né? Então, assim, a empresa foi fundada, sei lá, em 1810 e foi refundada em 2013. Tá? Então, ela passou pelo processo de transformação. E foi a partir disso que a gente falou, então vamos levar de uma forma lúdica, que a gente preza muito pelo lúdico, a gente preza muito pelas dinâmicas, né? A gente não deixa a literatura de lado. A gente traz sempre a literatura para embasar o nosso trabalho, mas, assim, é muito pouco. A literatura a gente já vai trabalhar de verdade aqui, para que as pessoas sintam, para que elas tenham experiência. Afinal de contas, o que a gente vem falando e trabalhando muito nos últimos anos, e é já um presente daqui para sempre, é gerar cada vez mais experiência para o teu usuário, para o teu cliente, seja na área que você estiver. Eu estou falando de treinamento, eu estou falando de processo de coaching, eu estou falando de processo de mentoria, mas eu preciso que esses meus clientes passem por experiência, que eles sintam de fato aquilo que eu entrego. Então, o Refundar Afundar, ele tem
um aspecto bem legal, onde a gente vai falar essencialmente de comportamento. Nós falamos também de inovação, falamos de gestão, mas ele é, na verdade, um processo que sensibiliza a pessoa para chegar no final do treinamento e entregar a principal dor que tem dentro daquela empresa. Então, a gente fala sempre que, no final, o que nós queremos dentro do Refundar ou Afundar é entender o hábito angular, que é aquele hábito nocivo para aquela empresa. Então, é muito comum, por exemplo, alguém nos levar para dar esse treinamento e falar, olha, eu tenho um problema de comunicação, né? As minhas equipes não se comunicam direito. Na verdade, isso é um sintoma, né? Isso não é uma causa. O Refundar e Afundar, ele serve para entender qual é a causa daquilo, né? Então, pode ser que esse problema de comunicação esteja acontecendo porque não tem uma liderança presente, né? E aí, lá no final do treinamento, a gente usa muito as técnicas de agilidade também, que são um processo, mas neste momento elas são usadas para mostrar a essa pessoa que, olha, normalmente para o patrocinador, né, do treinamento, falando, olha, o teu problema está aqui, né? Então a gente vai lá, gera o diagnóstico e aí sim a gente parte para a etapa do meio, onde a gente propõe um processo, tá? Então nós usamos sim produtos de prateleira, né, ou commodity, né? Coaching, por exemplo, eu não sei como está aí na Angola, mas aqui no Brasil já é um motivo de piada há tempo, porque todo mundo é coach de alguma coisa. E são poucos os coaches sérios de verdade. Então, assim, ele é commodity, né? Comunicação não violenta, que no Brasil a gente tem usado muito. Ele não é um assunto com uma imagem tão denegrida quanto o coach, mas ele está tomando bastante proporção aqui. Só que como usar, né? Como usar a comunicação não violenta, como usar o coaching, como usar a mentoria, quantas sessões usar, para quem usar, para que usar. Pode ser que neste momento nós descobramos que essa empresa ela precisa passar por um processo de organização, de estrutura, né, de pirâmide organizacional. Então, nós sempre vamos olhar a pirâmide organizacional. Vou falar bem rápido aqui para não tomar muito tempo. Nós temos dois modelos de pirâmide organizacional, sendo que uma nós já consideramos como antiga e a outra aqui nós consideramos como atual, né? A antiga, ela é composta por missão, visão e valores. Então, missão e valores que pauta, ou deveria pautar, a cultura dessa empresa. Nós sabemos aqui que isso também é uma grande mentira, né? Se você olhar, por exemplo, os valores da empresa lá, que eu esqueci o nome, mas que gerenciava lá em Brumadinho, né, onde teve onde rompeu barragem e matou mais de 200 pessoas. Se você olhar os valores daquela empresa no site, se eu colocar e escrever eles aqui agora, você vai falar, cara, nunca vai ser daquela empresa que gerenciava aquela catástrofe, né, que acabou passando por isso. Porque ela é extremamente voltada para a pessoa, ela é voltada para o bem-estar das pessoas, isso nos valores escritos, mas é uma mentira, né? E então, assim, é para inglês ver, né? Aí, então, nós temos missão, visão, valores, temos capacidade técnica e competências. Então, eu contrato uma pessoa aqui pela capacidade técnica dela. Por isso que eu faço entrevista, por isso que eu quero entender qual é o currículo do Zorobabel, eu quero saber onde ele estudou, se ele tem faculdade, se ele tem pós, se ele tem mestrado. E aí eu chamo ele para conversar, né? Às vezes acontece uma entrevista em inglês, ou uma parte da entrevista em inglês, legal. Se a capacidade técnica dessa pessoa atende aquilo que eu estou esperando, eu contrato. Mas a gente esquece do grande barato que é o comportamento, né? Então, tem uma velha máxima aqui no Brasil, que é eu contrato por capacidade técnica e demito por comportamento. Se a pessoa tem um comportamento, e aí comportamento a gente vai dividir em três pilares, né? Visão, trabalho e relacionamento, que é o que nós fazemos o dia todo como pessoa física, né? Eu levanto sabendo que eu tenho alguma coisa para fazer ou algumas coisas para fazer, isso é visão.
Claro que eu não estou explorando as competências que tem aqui dentro, eu estou falando de uma forma bem resumida. Eu preciso trabalhar para que isso aconteça, né? Então, sei lá, academia, por exemplo, né? Vou trazer o exemplo lá de perder peso. Eu vou para a academia. Na academia, eu preciso de um professor, né? E esse professor, ele vai passar um exercício para eu fazer. Eu preciso trabalhar para que isso aconteça. E no momento que eu estou conversando com esse professor, eu estou me relacionando. Então, o tempo todo a gente está nessa tríade. E é onde eu demito uma pessoa. Porque a capacidade técnica a gente entende que pode trabalhar de maneira modular, step by step, né? Vide faculdade. Eu posso chegar lá e falar, olha, você vai fazer no primeiro semestre você vai aprender A, no segundo você vai aprender B, até o oitavo semestre você aprendeu o que eu quero e está tudo certo. Ou você decorou aquilo, né? E deixando bem claro que nem eu, nem o time da Propósito Maior, nós somos contra o diploma, de maneira alguma. Mas nós entendemos aqui que ele não tem mais o valor que ele tanto tem no mercado, exceto algumas profissões, né, médico, advogado. Claro que você precisa de uma pessoa muito bem treinada, mas a gente está falando de treinamento, a gente não está falando de comportamento, tá? Então, é o erro dessa pirâmide, o segundo erro, né, depois de missão e visão. Porque você olha a primeira capacidade técnica para depois entender o comportamento, mas você só vai entender o comportamento dessa pessoa lá dentro, quando ela já está inserida na sua organização. E aí o que acontece? Se ela não bate com a sua organização, com a cultura da sua organização, você vai mandar essa pessoa embora. Só que a partir do momento que você manda essa pessoa embora, tua taxa de turnover passa a aumentar, por exemplo. Você tem custo de tempo, você tem custo monetário, né? Você vai ter que abrir vaga de novo, você vai passar pelo aquele processo seletivo de novo. E se você manter ou mantiver esse processo seletivo, você vai estar no ciclo que está dando errado e você não percebeu que está dando errado. Está dando errado aí é o comportamento. E no final de tudo, nós temos o ambiente, que o ambiente é composto por políticas, regras e procedimentos. Tá? Então, aí a gente está falando de uma parte mais de gestão mesmo. Então, aqui eu descrevi a primeira pirâmide. A segunda pirâmide, nós não temos mais a missão e visão, nós temos o propósito aqui no lugar, tá? Aqui no Brasil também o propósito é um assunto que ele já está muito desgastado, né? Porque todo mundo falando, você precisa ter propósito. Teve coach dando palestra aí falando bobagem, relacionou com o Holocausto, enfim, caiu num mar muito negativo. Assim, vamos deixar claro, vamos usar duas perguntas aqui. Para que a sua empresa existe e por que a sua empresa existe? Isso também vale falar para a tua carreira. E aí eu já estou entrando de comportamento da tua carreira também. Para que e por quê? O porquê é muito simples e não podemos negar isso. O porquê é porque você precisa ganhar dinheiro. Ninguém está falando aqui que, eu sou a filantropia pura. Mentira. Né? Nós vivemos em um mundo capitalista, eu não estou falando se está certo ou errado, mas nós vivemos em um mundo capitalista onde você precisa de dinheiro. E outros regimes também, socialista, enfim, você precisa de dinheiro para sobreviver. Talvez menos, mas você precisa. E para que a tua empresa existe? Essa é a grande pergunta. É aqui que mora o porquê do propósito, né? Para que a tua empresa existe? Né? Qual é a escuridão que a tua empresa ilumina? Qual é a dor que ela cura? Tá? Então, quando eu falo aqui da propósito maior, eu falo o seguinte: despertar no indivíduo consciência e habilidades para que haja uma vida com mais sucesso e felicidade. Esse é o para quê da propósito maior. E o porquê é ganhar dinheiro. Tá? Então, eu tenho aí propósito, tirando toda essa magia que as pessoas colocam. Tem a magia, mas não é só isso. Aí vem valores. Tá? Então, eu tiro missão e visão, propósito, valores, e aqui embaixo eu tenho uma inversão. Eu coloco as competências, os comportamentos, antes de capacidade técnica. Se você observar e se você buscar no Google a forma de contratação das empresas do Elon Musk, você vai entender o que eu estou dizendo. Né? E ele deixa isso muito bem claro. Eu não quero saber se a pessoa estudou em Harvard ou se ela não tem diploma.
Eu quero saber o comportamento dela, se ela vai trabalhar bem em equipe, se ela vai entender o propósito do nosso projeto, se ela de fato vai se doar para aquilo, e se ela tem o mínimo de capacidade técnica do que a gente pede. Se ela entender isso, ele coloca essa pessoa lá dentro, né? E, de novo, capacidade técnica você treina, assim como comportamento, assim como competências. Mas comportamento e competências a gente leva mais tempo, muito mais tempo para tratar, porque eu posso estar falando de vamos tratar com coach, vamos trabalhar com mentoria, mas às vezes essa pessoa tem um trauma tão gigante lá no passado dela, e nós já pegamos casos assim aqui, que precisa de um profissional específico para isso. Ela precisa de um psicólogo, de um terapeuta transpessoal, de um psiquiatra. Né? E quando ela consegue resolver aquele ponto lá, a vida dela melhora 100%, inclusive a vida profissional dela. Então, não é tão rápido como a capacidade técnica, né? E aí, por fim, você tem de novo o ambiente, políticas, regras e procedimentos. Então, é muito comum que a gente chegar em algumas empresas e fazer a primeira pergunta assim, olha, quadro de competências definido, você tem? Não sei nem o que é. Propósito definido? Não sei. Políticas, regras e procedimentos. Tem alguma coisa escrita. Valor tem. Catou, buscou na internet lá e colocou alguma coisa. Somos transparentes, somos visionários, mas ele não vive aquilo de fato. Não passa aquilo para as pessoas que trabalham lá dentro. E aí você também não passa para o mercado. Porque é o que eu costumo dizer aqui, o marketing, o bom marketing, toda empresa pode fazer. Aliás, existe uma frase aqui que eu vou parafrasear que diz que o pior que pode acontecer para uma empresa ruim é ter um bom marketing. As pessoas vão descobrir que a empresa é ruim. Se eu conversar com um funcionário, com um ex-funcionário, eu vou saber, por palavras deles, que a tua empresa não tem uma cultura legal. Né? Então, a primeira coisa, se não tem essa estrutura, essa pirâmide organizacional feita, desenhada, a gente não consegue trabalhar. Né? Vamos trabalhar com equipe. Tem o ponto, Babel, de falar que a gente não trabalha com um produto de prateleira. Porque eu poderia muito bem chegar para uma empresa que quer me contratar olha, eu te pago 3 dinheiros para você dar o treinamento para minha equipe de venda. Tá bom. Eu não quero nem saber para que você quer esse treinamento. Eu vou lá e entrego. Ganho os 3 dinheiros, né? E aí, no final, você fala assim, olha, não surtiu efeito nenhum. Eu falo, tá bom, mas aquilo que você me contratou para fazer, eu estou fazendo, ou eu fiz, entreguei, tá tudo bem. Eu vou manchar a imagem da minha empresa, né? Então, já aconteceu aqui da gente perder proposta por não entregar aquilo que a empresa queria. E a gente deixar muito bem claro, olha, não estamos entregando porque nós não acreditamos nessa metodologia que você está aplicando, né? E aí, falando do DISC, que é né, tá lá na arte ali, Guilherme como analista DISC, o DISC é uma ferramenta que nos suporta aqui, né, há bastante tempo, eu sou analista há 5 anos, desenvolvi aqui para propósito maior o DISC gratuito, né, estamos desenvolvendo a nossa própria plataforma, que deve ficar pronta ainda esse ano, uma plataforma específica para o DISC, que também vai entregar a parte de treinamento, de cursos online. E o DISC nos auxilia muito porque eu consigo entender qual é o comportamento observável e mensurável das pessoas ali dentro. Então, para quem não conhece o DISC, são 4 letrinhas, né? O D é de dominante, né? Então, aquelas pessoas que são mais diretas, que raras, são ativas e orientadas ao objetivo. O I é de influente, então aquelas pessoas que se relacionam com muita facilidade, têm uma rede de contato grande, então elas são ativas e são orientadas a pessoas. O S vem de estável, né, que no inglês é de steadiness. O estável, ele é mais calmo, ele é orientado a pessoas, e ele também não é tão rápido, né, ele é mais reflexivo, então ele traz mais harmonia para o ambiente. E já o cauteloso, ele é mais reflexivo, ele é mais calmo, mas ele é orientado a objetivo.
Então, ele é aquela pessoa do detalhe, aquela pessoa que gosta dos mínimos detalhes, tudo muito bem projetado, muito bem calculado, né? Então, nós temos essas 4 dimensões dentro do DISC. É claro que a formação dessas 4 dimensões, eu trago aí um perfil, né? Por isso que quando você faz o meu teste lá, vai sair um perfil, né? Tem o teu gráfico, mas sai o teu perfil também. E aí eu consigo entender a tua empresa. Por exemplo, se você chegar para mim e falar assim, Guilherme, olha, o meu time de vendas ele é composto por, sei lá, 20% de dominante, 30% de influente, assim vai, e eu preciso ajustar tal coisa. Através do DISC eu já tenho um grande panorama sabendo que eu preciso trabalhar. Mas, de novo, o DISC trabalha comportamento observável e mensurável. Tá? Aqui no Brasil já tem uma explosão do DISC também, e infelizmente é cultural nosso de estragar as coisas. E algumas empresas e pessoas já estão falando que o DISC também mede competência. Não mede competência, tá? Ele só trabalha comportamento. Eu tenho um livro aqui, deixa eu pegar. Esse é o livro que foi baseado, DISC, né? Aqui, as emoções das pessoas normais. Aqui no Brasil foi traduzido pelo Alexandre Ribas, né? Então ele é o meu guia aqui, eu leio ele sempre que posso, faço algumas anotações. E aqui o Marston, que é o criador do DISC, na verdade, ele fez uma tese para a pós dele, onde ele enxergou isso, e ele diz que as nossas emoções normais, tudo parte dessas 4 emoções, tá? Da dominância, da influência, da estabilidade e da cautela. Daí a gente vai entrar com raiva, vai entrar com tristeza, alegria. É um recorte do Marston, tá? Não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas é uma visão dele. Acho que é isso. Falei bastante. Boa, mas do que para passar assim uma informação geral e foi bem prático. Pelo menos para mim deu que para captar algumas coisas a mais daquilo que já viemos conversando ao longo desses 2 anos mais ou menos que temos estado a ter contato. Mas uma das coisas que o Guilherme falou e que chamou-me a atenção e que eu já tenho também trabalhado ao nível da academia e até como profissional da área de RH, é exatamente essa questão do comportamento, né? De que as empresas, durante muito tempo, fecharam-se às questões ligadas à técnica. Contratar o melhor técnico, a pessoa mais, como disse no Brasil, mais gabaritada possível, que estudou em Harvard, Oxford e tantas outras universidades de renome para poderem compor as suas empresas. Só que a maior parte dessas pessoas, por vezes, tem déficits de comportamento. Ou seja, eles são bons técnicos, mas não conseguem, por exemplo, dizer boa tarde, boa noite, está bem, vou pensar, desculpa, e acabam meio que afundando a empresa. Ou seja, a empresa ela cresce, mas também decresce ao mesmo tempo. Por quê? Porque são indivíduos que acabam se transformando em pessoas que afugentam as outras pessoas. E como já se sabe que as empresas, ou seja, as equipes não trabalham sozinhas, as pessoas acabam saindo. Isso eu tenho uma frase que ultimamente tem estado a me chamar a atenção desses recortes de redes sociais, mas que tem um pior de verdade, que diz assim: as pessoas não abandonam as empresas, as pessoas abandonam os líderes. Sem dúvida. E tudo muito a ver com essa questão do comportamento, que afeta o todo da própria organização. Diante disso, eu queria relançar exatamente a conversa e já assim mais focado com alguma, para também o Guilherme poder aprofundar mais.
Eu queria exatamente perceber hoje, quando nós estamos a falar de técnicas de desenvolvimento pessoal, do que é que nós estamos a falar? De questões técnicas ou de questões comportamentais? E também queria que o Guilherme, aliado a isso, por que que hoje se dá tanta ênfase nessa questão comportamental? A maior parte dos pesquisadores nas áreas das ciências empresariais, eles estão dando muito valor nessa questão do desenvolvimento pessoal, da pessoa estar bem com ela mesma para poder ir para a organização e poder trabalhar. E aí existem uma série de cases por ali de grandes empresas que estão a crescer diariamente, porque eles apostaram exatamente nisso, de transformar os colaboradores ou os seus empregados em pessoas exatamente felizes, que estão realizadas com elas mesmas e que quando elas entram na empresa fazem o negócio da outra pessoa crescer. Então, gostaria de perceber isso já com alguma profundidade. O Guilherme está à vontade para assim, poder falar. O que ficou nós aqui da empresa, eu tenho o Vitor Sato como meu sócio. O Sato, ele é um grande estudioso de tudo, né? E a gente conversa muito sobre educação, que é um ramo em que nós temos muita vontade de trabalhar, já era projetado, já estava no nosso business model. Por conta da pandemia, a gente acabou acelerando esse nosso desejo, porque aqui no Brasil as escolas não estavam preparadas, né, de todas as maneiras, né, nem na parte comportamental, nem na parte técnica para atender os alunos. E nem os alunos estavam preparados, não tinham passado por nenhum tipo de treinamento para encarar uma mudança de ambiente como essa. Então, isso acabou trazendo a gente para mais próximo de algumas universidades. A gente já paquerava algumas outras, enfim, a gente está falando muito sobre isso. Agora, o que a gente vê na educação, que nós temos uma educação muito antiga, né, e que não dá para chamar de educação. O que nós temos é um adestramento, né, literalmente, assim, você ensinar um cachorro a latir e depois dar uma recompensa ali para ele, dar um biscoito para ele. Exatamente o que a gente faz nas nossas escolas, né? Então, olha, você vai aprender isso, você vai estudar a geografia do teu país, eu vou perguntar lá depois, as montanhas, os rios e tal, acertou, você ganha uma nota legal. Tá bom, mas o que eu faço com essa informação, né, depois? E a gente está vendo que a coisa mudou tanto, que a própria geografia mundial vem mudando, a biologia vem mudando, matemática vem mudando, e a forma de ensinar, ela continua igual. Ela continua igual. Então, assim, nós fomos fazer, por exemplo, o Refundar ou Afundar numa faculdade bem antiga aqui no Brasil, e foi muito interessante, porque entraram os professores já de cabelinho branco, que entraram naquela universidade ali com seus 15, 16 anos como contínuo, como office boy, e fizeram carreira lá. E esses professores, eles têm uma dificuldade enorme em aceitar essa mudança que a gente vem passando. Então, foi assim, fundaram em que quem não aceitava ficou ali rindo da nossa cara, literalmente, e falando com outras pessoas para atravessar o treinamento, para não deixar o treinamento acontecer. Mas sabe-se lá em que hora, em que momento em que teve uma mudança de chave ali, e eles passaram a olhar mais o treinamento, e no final um deles veio falar comigo e falou: olha, eu vou pensar no que vocês falaram. E aí eu fui falar com o reitor da universidade, falei: ó, o professor tal, ele me deu um soquinho assim no braço, e ele falou tal coisa. Ele falou: olha, vou pensar no que vocês falaram. Aí o reitor falou assim: olha, se ele falou, é porque ele realmente vai pensar, porque ele não é de abrir esse sentimento dele, não. Então, a gente tem uma educação muito, muito quadrada, né, muito antiga, que a gente persiste em colocar essa educação, mas a gente não vai falar de comportamentos ou de competências, né, por exemplo, de ter pensamento crítico, né, de trabalhar em grupo. Então, assim, o Sato, ele vive falando: olha,
Na escola a gente aprende que você decorou, teu amigo decorou, vai para a prova, na hora da prova não pode colar, porque cada um tem aquele seu conhecimento. E a gente carrega isso para as empresas. Você vê, por exemplo, pessoas que a hora que está lá, por exemplo, codificando ou exercendo a sua função, ele não deixa que a outra pessoa chegue perto e veja aquilo que ele está fazendo, porque ele tem medo. Ele tem medo de passar aquela informação. Isso já vem sendo ensinado para nós desde a escola. Eu não posso passar, eu não posso mandar a cola, né? Então você acaba perdendo esse trabalho em equipe, você acaba perdendo pensamento crítico, gestão de mudança, gestão de conflito, porque é tudo na base da pirâmide, do top-down, né? Eu mando, você obedece. Então você olha organizações antigas, é a top-down. Ela mantém o padrão do que você aprendeu na escola, né? Então o Zorobabel é o meu chefe, ele não é nem meu líder. Ele mandou fazer, eu tenho que executar. Eu não posso questioná-lo se está certo ou errado. Eu não posso falar para ele, Zorobabel, você já pensou dessa forma? E se a gente fizer de outra maneira? Olha, eu já passei por uma experiência parecida e se a gente fizer assim, vai ser melhor. Ou o Zorobabel olhar e falar assim, cara, o Guilherme ele não serve para essa tarefa. Né? O Guilherme, por exemplo, ele não é uma pessoa que lida bem com números. Né? Ele lida melhor com pessoas, então não vou colocar ele para desenvolver um software. Tá? Estou dando um exemplo bem agudo, mas se a gente pegar nas microexpressões, né, nas atividades, microatividades das empresas, é isso que acontece. Né? Então, chegou em um momento em que as empresas, eu acho que até a agilidade, né, o ágil, ele tem uma parcela de responsabilidade muito grande nessa mudança que a gente vem passando. Aí a gente não pode deixar fugir do nosso radar as gerações, né? Nós nunca tivemos um encontro de geração tão grande como nós estamos tendo agora. Então, a geração, por exemplo, em que você tem filha, você sabe. Tua filha sabe pegar o celular e você pedir para ela fazer alguma coisa, ela sabe. Minha filha ensina a minha sogra. Só eu vou dizer, eu não sei instalar isso aqui. Minha filha fala, daqui que eu sei. E às vezes ela não sabe, mas o mecanismo dela já sabe que se ela apertar ali e segurar, vai aparecer para deletar, ou vai aparecer uma lixeira lá embaixo, é só ela arrastar, né? Então eles já pensam diferente, né? A configuração deles é diferente. Só que a gente vem falando também de pessoas que estão olhando mais para o mundo, né? Que não estão olhando tanto somente para o dinheiro, né? As pessoas que querem ajudar outras pessoas. E aí vem também o advento das startups, né? Onde essas pessoas trabalham em núcleos mais fechados e não querem trabalhar em grandes organizações. Só que você tem grandes mentes trabalhando em startups. E aí aquela grande organização olha e fala assim, cara, por que aquela pessoa não quer trabalhar comigo? Por que ela não quer trabalhar nessa empresa? E aí ela vai perguntar, sabe? Cara, eu não concordo com o jeito que você trabalha, né? Esse teu jeito não faz o menor sentido para mim. Então, se você não quer mudar, eu crio a minha própria empresa, eu vou trabalhar com os meus amigos. E aí a gente tem a tribo dos nômades digitais, né? Que também querem correr o mundo ou correr o país, né? Que ele mora ali e levando o trabalho dele. Ele não se importa tanto mais com o que se tem, né? Ele se importa mais com experiência. E, de novo, não tem julgamento se está certo ou se está errado. É uma verdade, ele acontece. Então, quando a gente tem esse choque de geração, né, encontros multigeracionais, a gente tem um grande estrondo. Né? Então, imagina, como eu falei, esse professor lá de cabelo branco, tendo que lidar com um reitor que tem a minha idade. Ele era um pouco mais velho, que ele tinha menos de 40 anos. Então, um professor que olha, que está ali, sei lá, 60, 50 anos, de repente ele vê um reitor que tem menos de 40, e um reitor que veio do mercado, querendo trazer soluções novas, querendo olhar para comportamento, querendo falar, olha, a nossa universidade precisa olhar para o digital, a gente precisa ter EAD, a gente precisa ter plataforma online. Esse cara olha e fala, bicho, esse cara é maluco. E aí ele vai criar motim lá dentro para brigar com ele. Né? Então, o encontro multigeracional ele é também
aí um ator, uma persona muito forte nesse encontro de educação, que a gente está tendo essa briga de técnico e comportamental. Tá? Então, para nós, hoje está muito claro, os resultados comprovam que empresas que performam mais, esse performar mais não quer dizer só ganhar mais dinheiro, mas que as pessoas se sintam mais felizes lá dentro. Não é à toa que Harvard tem, dentre os milhares de cursos lá, o curso sobre felicidade é o mais procurado. As pessoas estão buscando isso. Né? Elas querem conciliar a família com o trabalho, elas querem conciliar o hobby com o trabalho, elas querem ter voz ativa dentro do trabalho, não querem mais só obedecer uma espinha dorsal. E aí a gente tem esse cenário todo que você colocou aí como título de, olha, por que as pessoas estão olhando mais para comportamento e não para o técnico, né? Tá no mudo. Uma das, Agora sim. das coisas que se trata muito hoje no mundo organizacional e com esses adventos de coaching, e como já disse, há coaching para tudo, até para não coaching, e por ali vai. Uma das coisas que muito se trabalha é a questão Sim. do autoconhecimento. Tem-se dito que é a base para você conseguir exatamente trilhar de maneira emocionalmente inteligente e conseguir perceber essas dinâmicas. E hoje já se fala de empresas emocionalmente inteligentes, em que se investe exatamente para que as pessoas consigam desenvolver essa habilidade de tal maneira que os resultados da própria empresa acabam subindo. Essa licenciatura de Harvard, que acabou de falar, de felicidade, é uma que há algum tempo atrás muita gente meio que debochava dela, e hoje é uma das que é mais concorrida, que as pessoas estão a ir para lá para fazer e tal, porque na verdade as pessoas querem ser felizes. Então, eu queria que o Guilherme falasse essa questão do autoconhecimento. Não, e aqui eu quero que o Guilherme seja um bocadinho mais profundo, porque eu entendo que há um pessoal que está a falar do autoconhecimento muito mais na perspectiva do romantismo, um autoconhecimento sem perceber exatamente a realidade em que eu estou inserido. E aqui eu vou usar um pouco a terminologia eh, religiosa, que eu me conheço tanto que eu já não preciso de viver na Terra, né? Já estou lá com os anjos e por ali vai. Não é por ali que eu queria fazer essa chamada, mas a capacidade de eu reconhecer, identificar os meus próprios defeitos, as minhas próprias vantagens, e eu ter a capacidade, por exemplo, de numa entrevista de emprego dizer assim, olha, eu tenho dificuldades com isso. E a pessoa que está do outro lado não entender que eu sou fraco, mas de que eu sou forte exatamente porque eu me conheço e estou a dizer que eu quero exatamente trabalhar para poder melhorar. Então, Guilherme, posso... Olha, vou pegar esse finalzinho da tua frase para já indicar um livro. Vou indicar o TED, né? Talvez você já tenha assistido algumas vezes. É O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown. Né? Tem o TED dela de 20 minutos ali. E ela fez um especial pro Netflix também. Né? E tem o livro dela que, se não me engano, chama A Coragem de Ser Imperfeito. Agora, eu não sei se esse é o nome ou se é da maneira que traduziram aqui no Brasil, mas é da Brené Brown. E ela fala justamente neste ponto, né? De que eu tenho vulnerabilidades, eu tenho fraquezas, eu tenho pontos a serem melhorados. E eu preciso trabalhá-los, mas eu não posso escondê-los. Né? Eu não posso esconder da minha esposa, por exemplo, que eu tenho, deixa eu ver, que às vezes eu sou um cara impulsivo. Né? E aí eu já vou fazer uma ligação com o DISC, tá? Dominantes tendem a ser impulsivos. Eu sou D com I, né? Eu sou D com I. Então, assim,
Eu sou uma pessoa muito... Eu penso e vou lá e faço, sabe? Assim, tipo, fui comprar esses dias eu fui comprar cueca, por exemplo, e comprei o tamanho errado. Porque eu tava aqui, fui lá, comprei, vi, gostei, sabe, um negócio idiota? Mas é isso, é essa impulsividade. Uma vulnerabilidade, né? E aí, se você pegar, por exemplo, um trabalho que a gente usa muito aqui, que é as 5 disfunções de uma equipe coesa, você encontra em inglês essa literatura como The Five Behaviors. O The Five Behaviors ele é criado pelo Patrick Lencioni, né? Ele é um consultor, inclusive, lá da Wiley, que é a nossa parceira aqui, que fornece o DISC mais exclusivo. E a base das 5 disfunções é a confiança. Então, ele diz o seguinte: equipes que não têm confiança, elas não conseguem subir para o próximo nível, e esse próximo nível é o conflito, né? Então, assim, precisa ter conflito, não precisa ter confronto, mas o conflito ele precisa ter. A gente só consegue ter conflito se eu tenho confiança na minha equipe. E essa confiança não é aquela confiança de eu bater nas costas do Zorobabel e falar, pô, Zorobabel, você é um cara que se comunica muito bem, legal, tá? Não é isso. É a confiança na base da vulnerabilidade, tá? Então, eu chego na minha equipe e falo, olha, eu sou vulnerável nisso. Levar um treinamento com o DISC, por exemplo, porque o DISC vai mostrar os teus pontos vulneráveis e todo mundo saber do teu DISC e você, sei lá, inventa alguma coisa para essa dinâmica, sabe? Do tipo, olha, esse ponto aqui, ele já me causou tal coisa, me custou tal coisa. Isso você começa a mostrar a sua vulnerabilidade. Isso vai te deixar muito mais tranquilo, vai te deixar muito mais calmo, porque você passa a tirar suas máscaras, né? Porque cada vulnerabilidade dessa que você esconde é uma máscara que você coloca. Só que sustentar essas máscaras leva tempo e leva energia. E você fica cansado, você fica triste porque você está sustentando aquilo que você não é, né? Isso tira você do momento presente, porque eu estou sustentando uma máscara, eu saio do momento presente. Você saiu do momento presente e você perdeu a sua inteligência emocional. Esse é o grande ponto da tal da inteligência emocional. E como você bem disse, Zorobabel, o ambiente ele é extremamente importante. E aqui eu vou recomendar uma outra literatura que é a Biologia da Crença, do professor Bruce Lipton, né? Então, ele fala exatamente isso. Ele já vai falar de epigenética, vai falar de física quântica, e ele vai falar que a nossa genética, ela tem, sim, pontos em que eu sou, por exemplo, eu sou mais forte e não sou tão ágil. Isso é genético, né? Tem pessoas que correm mais, tem pessoas que têm mais força, isso é genética. Agora, tem outras coisas que não. Tem outras coisas que não é a tua genética, é o teu ambiente quem diz. E aí a biologia da crença diz que se você pegar uma colônia de bactérias, por exemplo, aquilo que você jogar lá dentro, ela vai se alimentar. Então, se você colocar coisa boa lá dentro, ela se alimenta. Se você colocar coisa ruim, ela se alimenta também. Então, as nossas células, você está jogando informação para ela o tempo todo, né? O tempo todo. Então, se eu estou num ambiente em que eu tenho que ficar acuado o tempo todo, ou se eu tenho que me provar o tempo todo, ou que eu não me sinto capaz o tempo todo, é isso que você está jogando para o teu corpo. E aí, a partir deste momento, a tua inteligência emocional foi lá para baixo. E aqui eu também não vou falar que você tem que sair falando, nossa, eu tenho que ser o cara mais positivão do mundo, né? Falando, Bom, putz, Guilherme, é, isto fez-me lembrar, hoje eu estava a falar com uma ex-aluna, que agora é minha amiga, e estávamos a trocar, estávamos a falar sobre a questão do trabalho, e ela disse que estava muito atolada de trabalho e tal, e depois meio assim, na graça, ela disse, não, não, culpados somos nós que colocamos no currículo que conseguimos trabalhar sob pressão. É um bocadinho isso que se trabalha nas pessoas, né? De que é normal, ou seja, uma pessoa
para ser tido como um grande profissional, ele tem que trabalhar sob pressão, tem que mostrar que ele é perfeito, não tem nenhuma falha e por ali vai. Só que todos nós já sabemos que isso é mentira. E é uma mentira que está se perpetuando já há muito tempo. E eu vejo que hoje, felizmente, há pessoas corajosas que têm estado a escrever sobre isso, de que precisamos efetivamente nos libertar e dizer, olha, eu tenho uma outra colega que me diz, olha, eu só venho trabalhar cedo porque me pagam, porque a minha vontade é estar a dormir até mais tarde e só vir para cá mais tarde. Então vai ver que já existem pessoas que acabam pensando dessa maneira, mas só que o próprio mercado de trabalho não aceita, ok? E aqui é o tal processo de inteligência emocional que a maior parte dos trabalhadores ou os colaboradores são exigidos que tenham inteligência emocional, porém a organização ela não tem inteligência emocional para perceber, por exemplo, o que estava a falar um bocadinho das nossas filhas que são pequenas e têm uma inteligência digital fora do comum e que eu não posso nunca travar que a minha filha tenha YouTube, tenha outras coisas que faz parte da época dela. Claro, eu vou controlar os conteúdos que ela tem que ver, vou ensinar o que é bom e errado, até certo ponto, porque depois ela mesmo vai ver normalmente e eu nem vou conseguir me impedir de fazer isso, a não ser que eu vou pegar aqui em Angola fala-se do lemo. O lemo é um negócio que serve para fazer funge. Funge é o fubá para vocês aí. Ele é o nosso pilão. Exatamente. E aqui usa-se aquilo para bater. Os pais dizem, olha, traga o lemo para levar. Então, mas isso sabemos que acaba não resultando, partindo para a violência, ter uma educação desse tipo. Hoje já não é possível fazer isso. E as organizações acabam tendo o mesmo tipo de comportamento, bater nas pessoas, para as pessoas mostrarem que são perfeitos. Mas, na verdade, eles não são. Eles sofrem de insônia, não estão felizes onde estão. Uns até, e dados apontam que uma das causas de suicídio tem sido exatamente o ambiente de trabalho. A questão da depressão, da ansiedade, está muito ligado ao trabalho. Então, tu tens um funcionário que produz, mas está sempre estressado, está sempre deprimido. E estamos nesse mês de setembro, amarelo é também uma oportunidade de sensibilização. Então vai ver que tudo isso, a própria empresa tem que acabar se conhecendo e facilitando que o próprio funcionário ou trabalhador também consiga efetivamente mostrar esse lado humano, porque na verdade nós somos mesmo homens e achei interessante isso que o Guilherme falou e por isso eu acabei lhe cortando, mas pode concluir já essa parte para podermos avançar. Vai lá. Não, eu acho que foi perfeito o recorte que você colocou, e é um assunto em que a gente ficaria aqui a tarde toda falando, né? Porque é aquilo que eu disse, né? As empresas elas acabam levando um retrato do que nós temos dentro de casa, né? Então, empresas que têm um pai muito autoritário, que é o chefe que é muito autoritário, e trabalha pela recompensa, o morde só, é o comando e controle que a gente chama aqui. Então você só ganha no final do mês se você obedecer todas as minhas ordens. E durante esse mês esse cara faz uma série de ameaças, faz uma série de exposições. Ontem mesmo eu estava fazendo um atendimento em que uma par dessa pessoa que eu estava atendendo, ela foi dentro da sala de reunião com outros executivos. Pelo líder dela, ela foi chamada de jumenta. Né? Então, jumenta, eu não sei se é familiar para vocês, mas é como se fosse cavalo, assim, né? Como se fosse uma burrinha, que então chamam de burra, na frente de todo mundo.
Então, assim, a gente está falando, estamos em 2020, internet, a gente está falando de conhecimento ao alcance de quem tem alcance à internet, trocas de ideias, mas a gente vê que ainda é muito empacado. Não é no mundo empresarial, né? A gente vê que, como sociedade, a gente ainda está engatinhando em muitos assuntos, infelizmente, né? Se na sociedade está dessa maneira, imagina dentro das organizações. Eu, assim, acredito que como dentro de núcleos familiares, a coisa tende a melhorar, principalmente para quem já está em algum ser expandido, né, para quem tem mais conhecimento. É claro que para quem ainda vive mais recluso, para que Brasil, por exemplo, a gente tem sertanistas, tem sertanejos, a gente tem gente que mora literalmente no meio do mato, enfim, a gente tem situações em que não dá para cobrar muito dessa pessoa, em que a educação ainda é dessa maneira que você falou, né, de bater, né, eu fui criado dessa maneira também, né, mas porque a minha família veio do interior para a capital, era o que eles sabiam fazer. Mas hoje não, com a minha família aqui eu já tenho uma outra abordagem, um outro olhar. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Antroposofia, então antroposofia é um assunto que eu gosto muito. Eu estudo muito antroposofia e trago isso para cá, assim como nós levamos a antroposofia como um dos pilares para propósito maior. Então a gente acredita muito no ser humano como ser humano, né? O ser humano por físico, por emocional, por mental e espiritual. A gente acredita muito nisso. Então, assim, enquanto as pessoas não entenderem que necessita ver essa mudança, que necessita ver essa transformação, né? Então, o que eu estava falando desde o começo da pandemia, né? Como que as pessoas querem falar de transformação digital para as empresas, sendo que a gente tem que ensinar as pessoas ainda a lavar a mão. E eu não estou falando de qualquer lugar, assim, sabe? Eu estou falando. Tem uma amiga nossa aqui que mora na Alemanha e na cidade dela teve campanha. Campanha para ensinar a lavar a mão e para falar, olha, gente, para incentivar. Lava a mão aí antes de comer. Foi para a rua, volta, lava a mão. A gente está falando de uma nação que é de primeiro mundo. Então, como que a gente vai falar de transformação digital sendo que as pessoas ainda não sabem lavar as mãos? Né? Como que a gente vai falar de transformação digital sendo que aqui ainda tem pessoas que morrem de gripe, que não têm acesso à internet? Então, o que a gente falou de educação olha, vamos levar EAD para esses alunos, escola pública aqui no Brasil. Mas esse cara não tem computador, né? Esse cara não tem acesso à internet. Então, enquanto a gente não tiver esse olhar mais de rede, trabalhar em rede, infelizmente isso ainda vai acontecer. A gente ainda vai ter opressão, e quanto houver opressão, nós vamos ter pessoas carregando máscaras e com medo de se expor. Porque ela sabe que, eu vou me expor aqui, eu vou tomar porrada, eu vou perder o meu emprego, enfim. E aí, por conta do medo, essa pessoa não se expõe, né? E a Ludmila colocou aqui, a coragem de ser imperfeito. Obrigado, é isso mesmo. E para o Hermes, então, esse é o interessante, Hermes, do perfil do DISC, tá? Porque eu não posso falar, por exemplo, que eu ser dominante, vou usar um exemplo bem grotesco e bem agudo de novo, mas isso não quer dizer que eu tenho que ser que nem o Donald Trump, por exemplo, que é um altíssimo D, tá? E ele mostra muitas faces vulneráveis da dominância, né? Mas quando você tem a conjunção, por exemplo, do D com o I muito próximo, então hoje eu tenho o dominante com 6 e o influente com 5, e eu tenho o S e o C lá embaixo, o C lá no 1, isso caracteriza que o meu perfil no DISC da propósito maior é o perfil de encantador, tá? Então, assim, eu tenho uma facilidade para colocar o meu I para cima muito grande, né? E quando eu venho para momentos assim, onde eu tenho que socializar, basicamente o meu I, ele sobe, mas se eu tiver que ser um D, eu vou ser, mas eu não consigo ser aquele D que
sabe? Aquele cara que é taxativo, que é porrada. Eu não consigo ser dessa maneira e abrindo para vocês, eu não gosto de quem é dessa maneira. Sei lidar com eles, mas eu não gosto. Bom, exato. Outro aspecto que também é muito mais pela fase que se vive, e eu particularmente tenho estado muito feliz, porque faço parte de uma network, os meus amigos, maior parte, estão a investir, estão a se tornar empreendedores, a veia empreendedora está por dentro. Eu sei que também há um conjunto. Ou seja, hoje, no mundo de hoje, há os que fazem e os que criticam os que criticam os que fazem. Eu estou a fazer um live com o Guilherme, mas provavelmente tem dois olhares sobre isso. Alguns pensam que está a fazer boa coisa, outros pensam que eu estou a fazer uma coisa errada. E como incentivar as pessoas a serem empreendedoras? Eu, por acaso, hoje li, e vou parafrasear exatamente isso, alguém que postou e disse assim, parem de fazer pensar as pessoas todas em serem empreendedoras. Algumas ilações erradas sobre o empreendedorismo têm estado a surgir. E nessa questão do desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, as pessoas acabam tirando o que elas... E eu gostei muito do que o Guilherme falou há bocadinho, sobre essa questão de que se eu estou num sítio que me dão pancada todos os dias, eu, de forma natural, saio desse sítio. Prefiro ficar... E esse é um pouco... É típico da geração Y, né? A geração X é uma geração que aceita levar porrada porque ela conviveu com... No nosso caso, conviveu com a com o colonialismo, melhor dizendo. É uma geração oprimida. Mas a geração Y já é uma geração meio vivida, já consegue dizer para algumas coisas não e para outras sim, e acabam fazendo isso. Então, eu me pergunto, essa veia do empreendedorismo, acha que o empreendedorismo, de facto, é a opção B das pessoas ou a opção A? E por que eu falo isso? Ao nível da sociologia das organizações, ela diz que no início da atividade humana, de forma profissional, ela era feita pela família. Não existiam empresas. E dá exemplo exatamente da fase primitiva, em que, por exemplo, dentro das casas, todas as pessoas eram produtivas, ou seja, os pais iam para a caça e os meninos, enquanto pequenos, iam com as mães para a recolha de produtos e por aí vai. Então, todo mundo dentro de casa trabalhava. Não existia pessoas que não trabalhavam. Então, a criança já sabia exatamente que, olha, eu estou aqui, a minha missão, quando eu tiver essa idade, se for rapaz, vai passar a ir à caça com o pai, para trazer. Se for menina, ela já sabe que a minha missão é a recolha. Eu tenho estado a fazer uma relação disso com a questão do empreendedorismo, de nós mudarmos a nossa forma de pensar, sair da questão do emprego para o trabalho. O ser humano, para viver, não precisa de emprego, precisa de trabalhar. E trabalhar para gerar alguma coisa para viver. Eu gostaria de explorar também alguma coisa relativamente a isso, do Guilherme. Qual é a tua visão sobre o tema empreendedorismo hoje, quando se fala no mundo? Olha, eu vou usar aqui de novo fazer uma indicação de leitura. É o Sapiens, né, do Harari, do Yuval Harari. E o Harari, ele fala muito sobre a realidade, né, sobre a verdade e sobre as narrativas. Né? Narrativa, vamos lá, são as historinhas que contam para você o tempo todo. Então, assim, quem foi que falou para a gente, ou quem foi que atestou para a gente que uma empresa é um lugar onde eu preciso ir lá. Uma empresa
ela é uma sala num prédio, vou pegar o exemplo aqui, né, na Avenida Paulista, onde eu tenho que colocar 15 pessoas lá dentro trabalhando. Quem disse que uma empresa é isso? Né? Quem disse que trabalhar é isso, é ir lá e ficar lá dentro? Isso são narrativas que vão nos contando, e através das narrativas, algumas entidades têm ganho. E normalmente ganho, hoje é ganho financeiro, né? Então, essa história do empreendedorismo, de que, olha, você precisa ser um empreendedor, você precisa ser um intraempreendedor, eu acredito que é mais uma narrativa que estão colocando para a gente. É claro que, assim, o mundo está mudando, tem profissões que estão deixando de existir, mas, em contrapartida, temos outras profissões que estão nascendo. O funcionalismo público, pelo menos aqui no Brasil, ele tende a ter uma outra cara, ele tende a mudar, ele tende a não ser do jeito que ele é até hoje. Mas isso não quer dizer necessariamente que eu tenho que empreender. Né? Tem pessoas que têm o tal do empreendedorismo na veia, né? Que nascem, e assim, de novo, talvez é o ambiente que essa pessoa nasceu, que fez com que ela fosse dessa maneira. Necessidade faz muito isso, né? A necessidade faz com que tem aquela velha história, né? A necessidade faz o homem. Então, através da necessidade, eu vou lá e crio uma empresa. Agora, criar uma pessoa, por exemplo, para ser empreendedora, eu acredito que isso é muito errado. Eu acho que sim, você tem que desenvolver competências nela. Nessas competências que, como a gente falou, de pensamento crítico, de saber gerir mudança, de saber gerir acidentes e incidentes, né, que são além de mudanças. Você vai falar, pô, mas isso é competência e comportamento de empreendedor. Tá bom, é de empreendedor, mas deveria ser também de um funcionário público, deveria ser também de um carreirista, deveria ser também de uma dona de casa, porque a dona de casa ela passa por isso o tempo todo. Né? Tô cozinhando, o gás acabou. Opa, gestão de mudança. Alguma coisa aconteceu. Qual é o comportamento dela agora? Qual a atitude que ela vai tomar? Né? Precisa saber lidar com isso aqui. Tipo, vou num app pedir gás, ou tenho que ligar, ou eu tenho que pegar meu carro, ir lá e comprar gás. Se eu fizer isso, quanto tempo eu perco? Quem está sendo impactado? Minha família. Então, leva isso para o mundo empresarial, acontece da mesma maneira. Então, de novo, né? Eu acho que é uma historinha. Tem pessoas que têm tino para isso, têm vocação para isso, tem pessoas que, por necessidade, vide pandemia. Eu tenho acompanhado aqui muitas pessoas que, por conta da pandemia, estão empreendendo. Mas eu não sei se elas vão continuar como empreendedoras depois que a pandemia acabar. Né? Talvez não, talvez elas voltem para aquilo que para ela faz mais sentido, deixa ela mais confortável. Né? Então, eu acredito. É, Guilherme, é exatamente essa questão do confortável, da zona de conforto, que acaba exatamente inibindo as pessoas de enxergarem, né? De crescer, de sonhar, de alcançar, conquistar. E temos estado a ver que há pessoas, por exemplo, que têm talentos fora de série e ele, por exemplo, está infeliz a trabalhar naquele prédio com as 15 pessoas, mas porque ele tem exatamente medo de dizer assim, olha, não, eu consigo, por exemplo, fazer crochê, né? E, Sim, e, crochê. e, e tornar o crochê uma coisa realmente rentável para mim. E se calhar fico mais feliz trabalhando dessa maneira. Estou feliz, consigo criar renda para mim de forma natural. Então, é nesse sentido. Agora, eu sei que existem, por exemplo, e nós, por exemplo, que estamos nas áreas das sociologias, há críticos acérrimos que são contra o empreendedorismo e consideram que o empreendedorismo é precariedade, uma forma de precarizar as pessoas. É um emprego precário, porque é uma pessoa que está sempre a ir atrás, a ir atrás. Mas, na verdade, o que eu tenho estado a notar é que
a pandemia acabou nos fazendo voltar ao início de como nós éramos. Ficar em casa com a família, pensar em como sustentar a família e não muito mais na questão de acumular, porque as pessoas acumulavam tanto e depois não sabiam o que fazer com isso. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu penso. Eu concordo com o que o Guilherme disse, de que não podemos insistir, mas efetivamente essa questão do trabalho acaba sendo algo que as pessoas precisam de voltar a fazer. E como já se sabe, os estados ou os governos não vão empregar todo mundo. E se não vão empregar todo mundo, algumas pessoas têm que criar empregos para outros. Não são todas, aí eu concordo também, porque é um outro extremo. Há pessoas que pensam que, olha, eu tive ideia de fazer ali uns sonhos e colocar à venda, já sou empreendedor. Então vou depender disso. Então essas emoções às vezes pairam também quando decidimos ser empreendedores. Bom, Guilherme, para terminarmos, eu vou querer que vou misturar mais ou menos três temas para o Guilherme comentar assim de forma muito sucinta, porque eu sei que o Guilherme tem uma agenda daquelas muito apertadas e eu sei que no Brasil nessa hora ainda é horário de trabalho. Aqui já são agora 19 horas, então já são 7 da tarde, então nós já estamos quase a ir para a cama e vocês ainda estão já estão a descer, saíram do almoço e ali vai. Bom, eu queria que o Guilherme falasse sobre liderança, marketing pessoal e motivação. Porque hoje a questão da liderança entende-se que o paradigma mudou. Houve um tempo que as pessoas achavam que liderança era uma benção de algumas pessoas. Hoje, na verdade, liderança é um estilo de vida. O que nós estamos a fazer aqui hoje, estamos a exercer liderança, tentar mudar um bocadinho o que as pessoas pensam, passar uma coisinha dessas para ver se melhora a sua forma de pensar, para ver se melhora alguma coisa. E essa liderança acaba motivando. E motivando faz com que as pessoas tenham uma imagem perfeita ou uma imagem adequada, perfeita não, adequada de si. Aí já estamos a falar da questão do marketing pessoal. Então eu queria que o Guilherme, para terminar, nos falasse um bocadinho disso, porque sei que também tem estado aí a fazer. O Guilherme ele é um networker daqueles muito, muito interessantes. Ele usa a imagem deformada para comunicar alguma coisa. E eu coloquei exatamente isso por causa daqueles seus vídeos que estavas a partilhar no LinkedIn durante algum tempo, com as imagens deformadas da câmera do iPhone e tal. Então, eu disse, olha, vou colocar essa questão exatamente para ele ouvir. Tá. Na verdade, essa imagem, o que eu fiz, eu usei o Snapchat, né, para criar os avatares do Disque, né? Então, assim, eu acabo estereotipando, né, as personagens. Tem o Denis, que é o dominante, então é D de Denis e dominante, que ele é um cara mais, né, ele é mais sisudo, ele tá mais fortão, assim. Esse é o Denis. Aí tem o Igor, que é o influente, né, que é um cara que tem um sorriso muito aberto, muito fácil, e ele fala mais rápido, ele gesticula muito. Aí vem o Saulo, que é um cara mais calmo, mais de observar, tem um diferencial, né? Os óculos. Eu me pautei muito no Caetano Veloso, que é um grande S, assim, para fazer o Saulo. E o Cícero, que é o cauteloso, que ele é um cara mais de estudar, ele está sempre com o livro na mão, sempre se pautando em alguma fonte para ele falar alguma coisa. Por que eu criei isso? Né? Como eu falei, o Disque, ele tem uma... As pessoas falam dele de uma maneira muito técnica. Né? Então eu falei, cara, eu preciso mudar a forma de comunicar com as pessoas que talvez nem conheçam
muita gente que está conhecendo o DISC através da proposta maior, e elas não sabem o que é, né? Então, assim, se eu quero ser líder de mercado, eu tenho que me diferenciar. Um ponto positivo que eu tenho, né, por ser DI e D aí às vezes, é a minha comunicação. Então, esse é um estilo de liderança que eu tenho, esse é um ponto forte que eu tenho na liderança, e eu preciso explorar ele sempre, né? Então, assim, o DISC já é uma grande fonte para você entender quais são os seus pontos fortes, né? Então, os seus pontos fortes, use dentro da sua liderança, né? Para que você tenha uma liderança cada vez mais carismática. E ser carismático não quer dizer que você é bobo, não é aquele líder que todo mundo, eu vou falar com ele porque aquele cara ele deixa correr solto, né? Não é isso, né? O carismático é aquele líder que ele sabe sim que ele tem que ser gestor em algumas horas, e ser gestor é estar ligado com aquela pirâmide organizacional que eu falei, principalmente dentro do ambiente, políticas, regras e procedimentos. Nós temos metas, né? Nós temos contas para fechar no final do mês. E ok, você tem que ter esse olhar e você tem que ser muito bom nisso. Mas ao mesmo tempo você tem que ser aquela pessoa que trabalha bem com as pessoas, né? Que sabe ouvir bem as pessoas. E aí você pode ter alguns cacuetes de coach, você pode ter alguns cacuetes de mentor, né? Saber acolher essas pessoas. E ser professor também, quando necessário. Aqui a gente gosta muito de usar a palavra facilitador no lugar de professor. Então, assim, quando eu vejo que aquela pessoa tem dificuldade em tal coisa técnica, eu vejo que ela tem dificuldade em Excel, por exemplo, eu vou sentar do lado dela e vou ensiná-la a usar se eu souber aquele ponto. A partir do momento em que o meu liderado vê que eu consigo transitar nesses 3 pontos e que eu consigo ter a presença, e aí a gente volta a falar de presença de novo, então o líder é o estado de presença o tempo todo. Isso vai acontecer? Não, não vai. Você vai cair em alguns momentos. Você vai ser sequestrado, que é a palavra que a gente usa aqui. Mas o bom líder, ele sabe aquele momento em que ele foi sequestrado, ou ele sabe o momento em que ele vai ser sequestrado. E normalmente quem nos sequestra? Os nossos sabotadores. Tá? Então, se vem um sabotador me sequestrar, eu falo, opa, cara, sai fora. Deixa agora eu agir aqui como coach, deixa eu agir como gestor, deixa eu agir como professor, né? Então, se você souber trocar esses 3 chapéus e exatamente a hora de trocar e usar esses chapéus muito bem, você tem uma liderança inquestionável. Inquestionável. Vai acontecer de você falhar no meio do caminho? Vai. Não tem como, tá? Porque nós somos seres humanos. Agora, aí entra a tal da resiliência, né? Que é um ponto que um líder precisa ter, do tipo, errei, desculpa, não vai acontecer de novo, ou vou ficar mais atento para que isso não aconteça e volta para o ritmo que você estava. A partir deste momento, você também está falando sobre, você está fazendo o teu marketing pessoal. E hoje, cada vez mais, a gente precisa se destacar, né? Ou, pelo menos, cuidar bem da sua tribo. Hoje eu tenho uma tribo aqui que eu falo de DISC, né? Aliás, eu encontrei o Zorobabel através do DISC, né? Então, nós estamos na mesma tribo. E essa tribo não é liderada por mim. Essa tribo foi criada por mim. Mas ela é liderada por todas as pessoas que estão lá dentro, que conversam sobre o DISC, que trazem os seus pontos no DISC, né? As suas experiências. E aí a coisa funciona. O terceiro ponto eu não lembro, Zorobabel, qual que era? Tá travado o seu microfone. Motivação. Motivação. Olha, motivação, esse é um assunto também que levaria aí um bom tempo, porque principalmente nos dias de hoje, né, onde a gente tem esse número alto de suicídio, pessoas extremamente ansiosas, a busca por ansiedade no Google, ela cresceu mais de 300%, né? É um assunto que é bem delicado de falar. Eu acho que a motivação está muito ligada com o seu propósito e está ligado com aquilo que você acredita também, né?
eu tenho a propósito maior, mas o meu grande propósito na vida é a educação dos meus filhos, né? Eu tenho uma menina de 6 anos, o meu filho vai fazer 4 meses agora. Meu maior sonho é educá-los através da antroposofia, por exemplo. É ter uma casa onde eu possa proporcionar terra para eles, quintal, para que eles possam colocar o pé no chão e correr, né? E se sentirem humanos de verdade ali. Eu não quero um apartamento para que só tenha concreto, 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 concreto. Não é isso. Então é isso que me motiva, né? Não estou falando que eu tenho dias de altos e baixos, não. Né? Até porque quem me acompanha sabe que eu já até fiz vídeo falando da depressão que eu tive em final de 2016, começo de 2017. Falei sobre esse tema em setembro do ano passado, porque por diversos momentos eu pensei também em suicídio. Então eu falei, cara, é um momento muito oportuno para eu falar. Usei aí também a coragem de ser imperfeito, né? Eu falei para as pessoas que, olha, nem tudo que reluz é ouro, né? Parece que o empreendedorismo deixa você muito legal, muito feliz da vida, e não é. Então, esses altos e baixos acontecem. E quando aconteceu, eu demorei muito tempo para me comunicar com as pessoas, né? Então, foi um determinado ponto lá que eu conversei com a minha esposa, ela falou, cara, você está com depressão. E eu busquei ajuda. Eu aceitei a ajuda dela, aceitei a ajuda de outras pessoas. Isso mudou a minha vida, né? A minha motivação naquele momento foi lá para baixo, eu não tinha motivação. Então, assim, percebeu que está perdendo a motivação, conversa com alguém. Então, assim, você precisa ter um propósito, você precisa ter que não seja um propósito, mas que seja uma meta. Seja uma meta. Tenha uma meta muito bem clara, muito bem definida, e corre atrás dessa meta. Você vai ter motivação diária para fazer isso. A partir do momento que você percebeu que a sua motivação está caindo, procura alguém para falar. Se você tiver um profissional, melhor ainda, né? Ou um amigo, conversa com um amigo, conversa com um cônjuge, não deixa isso aprofundar, porque aí você vai cair, infelizmente, na estatística que vem crescendo cada vez mais. Então, motivação para mim é isso. Não tem esse papo motivacional, né? Até porque o professor Clóvis de Barros, né, ele é eu não sei se ele já chegou aí na Angola, em Angola, mas ele é um grande conferencista, palestrante aqui no Brasil, e ele fala exatamente isso, né? Ele é filósofo, né? Ele fala, o que me motiva não é o que vai motivar vocês, não é o que vai motivar o Zorobabel, não é o que vai motivar o Guilherme, né? Então, você precisa achar a sua motivação, e não é através de um livro de autoajuda, né? Você vai pegar um livro de autoajuda lá, putz, você está falando que aquilo serve para 8 bilhões de pessoas? É um engano, né? Então, para mim é isso. Eu não tenho um olhar tão romântico, mas também não é um olhar extremamente cético, né? Sabendo que você vai subir e cair. Ok, boa, Guilherme. Só tenho que agradecer e também adicionar aqui uma coisinha nessas últimas falas que o Guilherme trouxe. É bem importante e fez bem de relacionar com o contexto que nós vivemos agora, que é do Setembro Amarelo, que todo mundo acaba sensibilizando e assim como o Guilherme já teve depressão, eu já sofri de ansiedade, já tomei anti-ansiolíticos durante muito tempo, já fiz terapia, já fiz muita coisa, porque na verdade acabamos estando mesmo para baixo, né? E não conseguimos, e depois nessa fase de frustrações, de a sensação de alvos não alcançados acabam trazendo muitos problemas do fórum emocional para as pessoas e por vezes nós acabamos mesmo pensando em suicídio. Sim. Então, uma das coisas que o Guilherme disse, que eu reitero também, é a questão de viver com um propósito. Quem tem um propósito de vida sabe exatamente o que é que ele quer e que nos dias de baixa motivação ele já sabe que ele precisa de olhar para o propósito e continuar a seguir para alcançar o propósito. Alguns têm a família como propósito
daqui da Terra, outros almejam, por exemplo, os religiosos acreditam que é Deus, que está no centro de tudo e que vivem por ele e ele é que lhes dá força para eles viverem e se apegam a isso e continuam a marchar. Mas o ideal e para nós concluirmos esse live é exatamente isso. Nós estamos a falar de técnicas de desenvolvimento pessoal. Nós, os seres humanos, os homens, precisamos de estar bem para fazer tudo, porque senão acabamos fazendo, até pensamos que estamos a fazer bem, mas na verdade fizemos bem para os outros e para nós mesmos acabamos fazendo mal. E no decorrer do tempo nos desgastamos, ficamos mais cansados, ficamos com depressão, ansiedade, suicídios e por ali vai. Tudo porque nós não desenvolvemos essa aptidão técnica pessoal. Eu vou agradecer a todos os internautas que estavam conosco aqui. Chegou a atingir algum número, uns já saíram, outros verão esse vídeo mais tarde. Vai estar disponível também no YouTube da Propósito Maior. Vai disponibilizar. Eu também vou colocar nas diversas páginas da Line Nobel para quem quiser depois ouvir ou ver a nossa conversa. Só tenho que agradecer ao Guilherme e dar-lhe mais um minuto para poder encerrar e, se calhar, falar as suas formas de contacto e aquilo que a Propósito Maior tem disponível e que pode oferecer para as pessoas. Legal. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite e a confiança, o tempo de vocês também, de vocês todos que participaram, que interagiram. Vi que o Hermes colocou aqui que o Clóvis de Barros ainda não esteve em Angola. Cara, eu torço muito para que ele possa ir, tanto o Clóvis de Barros quanto o Cortella, o Karnal, tem o Pondé, que são os grandes 4 filósofos aqui que nós temos, pelo menos em mídia, no Brasil, né? Eu me coloco à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, para trocar ideia. Eu gosto muito de conversar, eu estou sempre muito ativo no meu Instagram. Meu Instagram é Gui Cefranca, né? Também tá como Gui Cefranca lá no LinkedIn. São as 2 redes que eu uso com mais frequência e coloco à disposição também a Propósito Maior para trazer os 4 mosqueteiros, exatamente. Eles se colocam dessa forma. E eu coloco a Propósito Maior para ajudá-los no que for necessário. Tá? Então, esses 2 canais me acham com frequência. Meu e-mail, guilherme@propósito maior, eu não consigo escrever aqui, mas, Zorobabel, se você quiser deixar disponível depois, eu te passo, e vai ser uma honra trocar ideia com vocês. Isso eu gosto de fazer de verdade. E deixo o convite aberto para quem ainda não fez o DISC, por favor, faça, não tem custo nenhum, e eu tenho certeza que você vai surpreender. Para fazer o DISC é www.propositomaior.com.br. .com.br, isso. É só clicarem e tem acesso ao DISC. Pelo menos eu acabei conhecendo o Guilherme pelo DISC e hoje nos tornamos parceiros e temos estado aí a tocar. E motivo as pessoas aí atrás, tenho que agradecer, temos que encerrar este live. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Na próxima semana nós voltamos com um outro convidado para falar também de um outro tema ligado a essa área de pessoas que tem nos encantado. Estamos juntos. Obrigado, gente.